Saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez, estou aqui para trazer uma reflexão da parte do Senhor, baseada em 2 versículos da Palavra de Deus. Livro de Provérbios, capítulo 31, versículos 29 e o 30, que diz: Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Na sociedade atual, nós percebemos que o pensamento que está em voga é: fale de mim, bem ou mal. O importante é que não se esqueçam que meu nome apareça nos meios de comunicação. É um mundo onde o que importa é o ter, é o aparecer, estar em alta posição, ter amigos influentes, ou seja, ter uma coroa ou ser uma estrela. Mas de que forma a Bíblia nos ensina que devemos ser lembrados? Vamos citar alguns exemplos de mulheres que são lembradas, foram citadas na Bíblia Sagrada por suas características ou virtude que se sobressaiu. Então, nós temos a mulher louca, que é a mulher de Jó. Até hoje, qualquer expressão, quando se refere a essa mulher, vem o título de a mulher que falou com uma louca. A mulher louca não pesa suas palavras nem seus atos. Da sua boca jorram palavras, suas ações são precipitadas. Quando a mulher de Jó viu que ele estava chagado, podre, cheio de vermes, tendo pesadelos, num ato impensado, ela fala: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó capítulo 2, versículo 9 e o 19, e Jó responde com muita segurança: como fala uma doida, assim falas tu. Receberemos bem de Deus e não receberemos o mal? A mulher de Jó não é lembrada pelas dores que passaram. Observamos que ela não foi atingida no seu corpo por enfermidades, mas ela sofreu todas as perdas que Jó perdera: filhos, empregados, os bens de uma forma geral. Os amigos se foram, ou seja, ela teve perdas significativas e de uma forma ela foi e viveu o sofrimento de uma forma intensa, mas nem por isso ela é citada como uma mulher que adorou, e sim como uma mulher
louca que falava impulsivamente, de uma forma descontrolada. Segundo exemplo que encontramos na Bíblia é a mulher rixosa. A mulher rixosa, ela é uma mulher briguenta, levanta facilmente rivalidade, por qualquer coisa ela está dentro de uma disputa. E a Bíblia, no livro de Provérbios 21 e 19, diz que melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher ruidosa e iracunda. Seria, na linguagem popular, uma pessoa de pavio curto, que se irrita facilmente e gênio difícil e furiosa. E entendemos que a mulher rixosa, ela não destrói apenas um casamento. Ela não é rixosa dentro de uma relação conjugal, mas sim ela é rixosa em todas as esferas dos relacionamentos afetivos, seja no passado, presente, e se ela não vir a passar por um tratamento, principalmente na mão do oleiro, ela vai continuar sendo uma pessoa rixosa. Um exemplo na Bíblia, temos dois exemplos. A Jezabel era uma mulher cujo marido, Acabe, era um rei muito difícil, desobediente a Deus, mas a sua mulher contribuía com toda sorte de maldade e ela também alimentava as situações que vinham ao alcance do seu esposo. A Bíblia diz que a morte de Jezabel foi triste e havia sido profetizado que isso veio acontecer. Ela foi jogada de um terraço e, ao cair no chão, seu sangue salpicou a parede e o seu corpo foi devorado por cães que ali passavam. Não teve um fim, né, feliz. Outra mulher rixosa era a esposa de Amã. A Bíblia diz que Amã tinha aversão a um judeu chamado Mardoqueu. E ele, todas as vezes, chegava em casa se queixando dessa situação, porque Mardoqueu não se dobrava, não rendia as honras que Amã desejava receber. Ele se queixava e ela, Azeres, a esposa, alimentava aquele sentimento negativo que o esposo tinha.
E o fim de Amã foi triste porque ele havia preparado uma forca para Mardoqueu, mas nela, na própria forca, ele foi enforcado. Perdeu a vida de uma forma muito triste. Se encontra esse texto no livro de Esther, capítulo 5, versículo 14. Podemos agora citar um exemplo de virtude, que é a mulher sábia. O livro de Provérbios 19, 14, nós lemos: a casa e os bens são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente ou sábia. Nós lemos na história de Esther que quando ela viu o seu povo prestes a passar por um extermínio, ela se preparou para entrar na presença do rei, que era seu esposo, mas não era tempo e nem ela havia sido chamada para comparecer diante do mesmo. Mas quando ela se viu angustiada, ela se preparou espiritualmente, fez jejum, entrou na presença do Senhor, preparou armas espirituais e depois ela se dirige ao esposo, toda preparada, bem vestidas. A Bíblia diz que ela vestiu as vestes reais. E quando o rei a viu, ele estendeu o cetro, que era um sinal de que o mesmo aceitara a presença da esposa. E eu acho interessante é que no capítulo 5, versículos de 1 a 3, você encontra essa história resumida, mas uma pergunta que nos chama a atenção é que o rei Xerxes, ele pergunta: que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino de ti dará. Então a mulher sábia, ela prepara, observa, pondera o momento de falar, de ouvir, de alcançar o seu objetivo, porque ela age com sabedoria. E a Bíblia diz que quem tiver falta de sabedoria, busque ao Senhor, porque Ele a dá sem medida. Venho trazer uma ilustração de uma mulher que ela agiu ou agia de uma forma totalmente inversa da mulher sábia. Era uma mulher que desejava ter um padrão de vida que não batia com o salário do esposo, das condições financeiras. Mas ela percebeu que uma vizinha havia comprado uma TV de última geração e ela prontamente corre para o esposo e faz o pedido. E ele pacientemente explica para ela a situação, que naquele momento não dava para efetuar aquela compra, porque
o salário já estava comprometido, mas ela continuava insistindo. Por fim, como ela não conseguiu o seu intuito, ela disse: então compre uma antena nova, coloque no telhado, porque pelo menos quem passar na frente de casa vai imaginar que nós temos uma TV nova. Então, percebemos que uma mulher que não tinha muito, aliás, não tinha nenhum equilíbrio. O importante era aparecer, né? Temos ainda um exemplo, outro exemplo na Bíblia, que é a mulher caridosa. É uma mulher que não é egoísta, ela é generosa, ela tem compaixão ou empatia pelo que o outro está sentindo. E nós podemos encontrar na Palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 36 ao 42, encontramos uma mulher caridosa, altruísta, que era Dorcas. Dorcas veio a falecer e os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava numa cidade próxima. Então eles mandaram mensageiros pedindo que Pedro viesse com pressa. E Pedro, quando ali chegou, encontrou a casa cheia de viúvas que choravam e apresentavam as obras de Dorcas, que eram túnicas e vestes que a mesma fazia para dar aos necessitados. E Pedro colocou ou pediu que as viúvas saíssem. Ele entrou no quarto onde jazia o corpo de Dorcas, se ajoelhou, fez uma oração e depois, voltando-se para o corpo, ele diz: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Nos versículos 40 e 41, você vai encontrar o momento onde ela volta à vida. Então, nós observamos que Dorcas tinha uma história de vida bonita. E eu pergunto, que histórias as pessoas podem contar sobre nossas obras ou sobre a forma que passamos por elas? Lembrei agora de um irmão que durante mais de 15 anos ele entrava na minha rua ou na rua onde eu morava. E os momentos que eu o encontrava, o cumprimentava e seguia para o trabalho. E não sabia, nem jamais iria descobrir se uma pessoa não viesse contar a história.
Morei 21 anos nesse bairro e vim descobrir a história depois de 3 décadas. Não foi surpresa para mim, porque eu já havia contemplado os gestos de generosidade na igreja onde congregávamos. Mas o que eu descobri foi uma história parecida com a de Dorcas. Ele fez uma aliança com Deus e conforme Deus ia acrescentando o seu pão, alargando a sua tenda, ele iria aumentando a quantidade de famílias onde ele dava assistência. Mas esse homem, ele não tocava trombeta, tanto prova que muitas pessoas vieram descobrir passadas décadas. Isso é algo maravilhoso que devemos pôr em prática. Fazer o bem sem proclamar aquilo que estamos fazendo. Um outro exemplo na Bíblia Sagrada encontramos no livro de 1 Samuel, capítulo 25, que é a mulher apaziguadora. A mulher que tem essa virtude, essa qualidade, ela é honesta dentro dessa virtude, né? Como apaziguadora, ela é honesta, ela tem uma boa conduta, ela tem uma boa convivência, ou ela tenta o máximo possível conviver de uma forma saudável, e ela é chamada popularmente como a mulher bombeiro, porque ela costuma apagar fogo. E essa mulher encontramos na Bíblia, que é Abigail, casada com Nabal, cujo nome tem um significado filho de Belial. Nabal era um homem difícil de se conviver. Ele cometia loucura, era um homem precipitado, era um homem de difícil trato. E a Bíblia diz que quando Abigail ficou sabendo da postura de Nabal para com Davi, ela se apressou para apaziguar ou impedir que a tragédia, que o sangue fosse derramado na sua família, os servos, ou seja, a mulher apaziguadora, ela usa ferramentas, seja por palavras, seja por ações, para impedir que a desgraça, que a destruição entre na sua família, entre no seu lar, atinja uma pessoa amiga, um vizinho, ou seja, ela é uma bombeira.
E para concluir a nossa reflexão, faço uma pergunta para mim e para você que está acompanhando o vídeo. O que aprendemos com as mulheres que se destacaram por suas qualidades? Todas elas tinham algo em comum. Primeiro, confiavam no Senhor. Segundo, conheciam o Deus a quem serviam. E, independentes das situações, continuaram fiéis até o fim. É por isso que, nos versículos citados no início da nossa reflexão, nós percebemos que as mulheres virtuosas, as mulheres que têm qualidades que se destacam por onde ela passa, é importante que elas permaneçam alimentando ou aumentando essas qualidades na sua vida, ou fazendo-as notórias, sem preferir ou com o intuito de uma coroa ou de uma estrela, porque essas coisas são terrenas, fama, sucesso, dinheiro, tudo é passageiro. E é isso que o mundo busca. Mas nós que servimos ao Senhor não damos prioridade a essas coisas. No versículo 30, o sábio faz questão de destacar que a graça, a vaidade, a formosura, e aí está incluído juventude, saúde, né? Beleza, inteligência, são coisas boas, mas não devem ser utilizadas para fins errados, porque é enganosa. Mas a mulher que teme ao Senhor, temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, essa será louvada, será lembrada. Quantas pessoas passaram por nossas vidas? Quantas pessoas mais velhas? Quantos homens também podemos citar? Porque esses exemplos aqui cabem tanto para uma mulher como para o homem. Quantos homens passaram? Os nossos pais, quando seguiram ou serviram ao Senhor, e são modelos, são referências. A Bíblia diz que as mulheres mais velhas devem dar exemplo às mais novas. Então, aprendemos que a visão do mundo não deve ser acompanhada ou imitada pela mulher cristã, mas, seguindo o modelo da Bíblia, as orientações da Bíblia, aprendemos muita coisa e devemos colocar em prática. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Senhor conceda
outras oportunidades para que possamos estar mais uma vez trazendo uma palavra de reflexão. Que Deus abençoe a todos.